Oi, turma, tudo bem? A nossa aula de hoje abordará alguns temas da área administrativa. Vamos falar então sobre o que é um organograma, né, e a sua utilização, o que é um fluxograma, os recursos de uma empresa e muito mais. Então, bora para a aula. Como nós vimos na nossa última aula, uma empresa ela pode ser de diferentes setores da economia. Ela pode pertencer ao setor primário, secundário ou terciário. Mas aí vem uma pergunta: ok, professor, eu já sei de qual ramo é determinada empresa, ou a que ramo, ou a que setor da economia eu quero que a minha empresa ela seja. Mas o que é uma empresa? O que é uma organização? Eu coloquei aqui no slide para a gente saber um pouco mais. Então, uma organização, ela nada mais é do que a constituição, né, de uma ou mais pessoas com a finalidade de prestar serviços, tá? Ou seja, através de produtos ou até mesmo de serviços. A finalidade de uma empresa é obter lucro, né, ou, caso, a filantropia. Então, ou ela vai conseguir lucro através dos seus produtos e dos seus serviços, ou ela vai ser uma empresa, de repente, uma empresa pública, uma ONG, tá? Cuja a finalidade não é o lucro, tá? Mas sim outras ações. Então, dito isso, é interessante a gente entender dentro da organização como que funciona essa estrutura organizacional. Vocês lembram da aula sobre as teorias administrativas, sobre o Henry Fayol, enquanto ele enfatizou a importância de uma organização extremamente estruturada? Cada departamento, cada cargo possuía uma função? Então, um organograma. O organograma, então, de uma empresa, ele é basicamente uma maneira de organizar e documentar a estrutura organizacional da companhia. Essa organização ela é utilizada para estabelecer as hierarquias necessárias para a empresa funcionar da melhor maneira possível, ok? O organograma, então, organizacional, ele também é utilizado para a gente poder compreender quem são os profissionais que devem compor cada equipe, suas competências e as funções necessárias para que a empresa ela possa crescer. Então, quando bem elaborado um organograma, ele deve responder algumas questões chaves, tá? Eu não coloquei aqui no slide, mas vamos gravar, vamos pôr isso em mente. Qual a estrutura da equipe necessária para que a companhia funcione? Então, a minha empresa é do ramo do chocolate, o que é necessário? Qual a equipe necessária que eu preciso para que a minha empresa ela funcione e funcione bem? Como deve funcionar cada equipe? Então, eu vou ter uma equipe para a área de produção, eu vou ter uma equipe para a área de marketing, eu vou ter uma equipe para a área administrativa. Quais as competências cada colaborador ele deve ter dentro da sua função, tá? Então, entre competências a gente tem que entender, porque, por exemplo, para a área de marketing, eu preciso que a pessoa ela seja proativa, que seja criativa, que seja uma pessoa destemida, que seja sempre determinada a aprender e a melhorar cada vez mais, entendeu? Então, são essas as competências que a gente precisa pensar. Outra pergunta: qual estrutura deve compor o plano de cargos e salários? Então, é claro, né, os salários eles vão ser diferentes conforme o cargo de cada pessoa. Então, como que eu vou separar, como que eu vou dividir dentro da minha organização cada cargo e os salários, né, de cada um? E, por fim, que responsabilidades e processos são desenvolvidos em cada time? Como eu disse, a área de produção ela vai estar voltada para a produção do meu produto, que é o chocolate. A área de marketing ela vai estar preocupada em vender isso, né, em criar propagandas, né, mas criar também publicidade em relação àquele meu produto. E a área administrativa? Então, a gente precisa entender dentro desse organograma, dentro dessa estrutura, né, qual a responsabilidade que cada equipe, cada cargo tem, ok? Então, eu trouxe aqui pra gente, para vocês verem, um modelo tradicional, tá? Que tá aqui, então, à esquerda, à sua esquerda, acredito, né, que é o modelo vertical, ou o modelo clássico, tá? Ele é o mais tradicional da organização, a estrutura de uma empresa. Então, ela consiste basicamente, né, em caixas de cargos, né, que são distribuídas por grau de importância, do topo para a base. Então, a gente entende que o cargo que está acima é o cargo mais importante, que no caso ali é um CEO, né, ou então o presidente da empresa. Enfim, dentro desse modelo tradicional, então, quais seriam as vantagens? Ele facilita, né, a criação de um plano de cargos e carreiras, então a gente sabe exatamente
se de repente um diretor sair, que eu preciso colocar um diretor no lugar. Ele gera rápido a compreensão do fluxo de trabalho, né? Então, eu estou com um problema na minha área de produção. Eu vou falar direto com o presidente ou eu tenho que falar com o meu coordenador? Né? E, por fim, ele agiliza a gestão e o desenvolvimento dos processos. Então, realmente, cada área ela está separada, cada área possui a sua função. Então, dentro desse organograma tradicional, a gente consegue enxergar isso, ok? Mas ele não é o único, ou pelo menos não é mais visto somente dessa forma, tá? Existem outros tipos de organograma. Eu trouxe aqui pra gente também o organograma horizontal, tá? Porque ele substitui a ideia da hierarquia pelo conceito da colaboração. Então, o organograma horizontal de uma empresa, ele se diferencia do vertical porque ele estabelece funções estratégicas e de liderança, tá? As vantagens desse modelo, então, a gente vai ter agilidade na gestão, então fica muito mais fácil, muito mais prático para você dialogar, tá, com outros setores, né, da sua organização, uma maior autonomia para cada colaborador. Então, eu vou executar a minha função, eu tenho o meu papel, mas eu não preciso necessariamente da tarefa, da ordem, né, do meu superior. E, por fim, o ambiente ele se torna até mais informal, ele não fica tão burocrático, né? Nós vimos nas outras aulas o quanto a burocracia ela é importante para a eficiência, mas que também o burocrativismo ele acaba emperrando as ações, fazendo com que os processos demorem cada vez mais. E não é isso que a gente quer dentro de uma empresa, não é mesmo? Então, com esse modelo de organograma horizontal, ele permite, inclusive, que o ambiente ele fique ele fique um pouco mais informal, tá? E com isso diminua a burocracia. Isso não quer dizer que cada funcionário vai fazer o que quer. Não é isso, né? Haverá sim a noção de responsabilidade e de comprometimento, mas cada funcionário também ele é autônomo, ele tem essa autonomia, né, para poder agir conforme a função dele, né, conforme o bem maior da empresa. Então, seguindo, né, já falamos sobre um organograma, não sei se vocês já ouviram falar sobre um fluxograma, né, de um modo bem resumido e prático para vocês entenderem, eu até coloquei aqui no slide, o fluxograma é um tipo de representação esquemática, tá, de um processo. Então, muitas vezes, ele é feito através de gráficos, né, que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que a compõem. Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente compra algum produto eletrônico, seja ele qual for, sempre tem um manual. E nesse manual, a gente tem um passo a passo de instruções, concorda? Só que esse passo a passo, ele vem em linhas. Então, primeiro você abre o produto, segundo você põe a pilha no produto, terceiro você faça isso, quarto... Então, ele é um passo a passo que você vai perder muito tempo lendo ele, às vezes até se perdendo. Dentro da ideia do fluxograma, ele vai dizer o seguinte, olha, a gente vai pôr essas mesmas informações, só que de uma maneira muito mais fluida, tá? Então, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o caso de uma lâmpada que não funciona. Então, antes de chamar o pessoal da manutenção na minha empresa para vir consertar essa lâmpada, eu preciso fazer algumas verificações, tá? É inclusive uma maneira consciente e correta. Correta não, é uma maneira muito mais inteligente, tá, da gente lidar com as nossas situações, sejam elas problemas ou alguma adversidade que pode acontecer dentro da empresa, tá bom? Mas assim, a lâmpada ela não está funcionando. Ao invés de chamar uma pessoa da manutenção, né, abrir a solicitação para que alguém da manutenção venha aqui na minha sala e resolva esse problema de iluminação, eu primeiro preciso verificar se a tomada está desligada. Porque se a tomada estiver desligada, é só eu ligar, né? E aí eu evito, né, de ter que deslocar o pessoal da manutenção até minha sala. Se ao ligar, que é o caso ali do fluxograma de exemplo, se eu ao ligar a tomada, ela mesmo assim a lâmpada continua sem demonstrar, né, que está acesa, eu preciso verificar, né, eu consigo verificar apenas olhando se o bulbo, ou seja, se ela está solta ou não, tá, do suporte dela. Se ela estiver solta,
eu posso trocar o bulbo ou eu posso somente encaixar o bulbo. Se mesmo fazendo esses dois procedimentos de verificar o interruptor, de verificar se a lâmpada está desplugada ou não, ela continuar desligada, então é muito provável que eu vou precisar trocar a lâmpada. E aí sim, só então eu preciso chamar a manutenção. Entenderam? Então, a gente está falando que a empresa, ela lida, né, ela precisa de maneiras eficientes para agilizar todas as ações e todos os processos dentro das suas atividades, né, dentro da sua empresa. Então, se você pensar cada situação que ocorre, cada problema que ocorre de uma maneira ordenada, né, a qual nós temos o fluxograma como modelo, a gente consegue resolver e evitar principalmente gastar energia com o que não há necessário. Então, por que eu vou chamar o pessoal da manutenção se eu posso simplesmente verificar? Não é verificar o interruptor, entenda, não é que eu vou abrir o interruptor e eu vou mexer nos fios, não. Eu vou só ligar e desligar ele. Se o problema for só esse, pronto, a minha situação está resolvida, eu não precisei abrir uma solicitação, entendeu? Então, o fluxograma, ele entende isso, ele é um passo a passo que eu preciso seguir, tá? Eu preciso pensar, preciso raciocinar de uma maneira muito lógica e precisa. Então, também ele serve para a gente entender. Se eu for passar uma informação, de repente, da área de produção para uma pessoa que ela não sabe, né? Eu posso escrever e ela vai perder um bom tempo lendo, ou eu posso fazer nessa maneira esquemática, né? Nesses gráficos, em que ela ela vai olhar para esse papel e ela vai saber que de um lado estão as alternativas, né? Que sejam, caso ela não consiga, e seguindo adiante ela tem as alternativas positivas. Então, a lâmpada ela não está funcionando. Aí você pergunta, a lâmpada estava plugada? Sim, ela estava plugada. O bulbo queimou? Sim, o bulbo queimou, então vamos trocar o bulbo. Ou então, não, o bulbo não queimou. E por fim, a alternativa é comprar a lâmpada. Então, entendo, o fluxograma ele é um passo a passo. Como que eu ia explicar para uma pessoa como fritar um ovo, né? Mas de uma maneira lógica. Né? Você precisa comprar os ovos, você precisa aquecer a frigideira, você precisa pôr o ovo na frigideira, você precisa mexer, você precisa colocar sal, você põe no prato. Ok, isso é tudo muito simples. Mas e se a pessoa não tiver ovos? E se a pessoa não tiver a frigideira? E se a pessoa não gostar de sal? E se a pessoa preferir colocar temperos? São todas possibilidades que podem acontecer. E antes de simplesmente estipular que somente uma linha de direção está certa, eu preciso pensar nas possibilidades. Então, o fluxograma é isso, ele é um passo a passo que nos permite pensar em possibilidades, mas todas elas de maneira lógica, ok? Então, dando continuidade aos recursos de uma empresa, a gente precisa entender que esses recursos nada mais são do que meios, tá? Para que a empresa ela possa realizar as suas tarefas e com isso atingir todos os objetivos e metas que foram planejadas. Então, os recursos, como eu coloquei aqui para a gente ver, são classificados em 5 grupos. Então, o primeiro grupo nós temos os recursos físicos e materiais. O que isso quer dizer? Eles são aqueles recursos necessários, tá? Para que a empresa ela consiga iniciar as suas operações, tá bem? Para que ela consiga prestar os seus serviços especializados, produzir, enfim, é o necessário para que a empresa ela consiga abrir e iniciar as suas operações. Então, a gente pode entender como recursos físicos e materiais o espaço, o prédio, as instalações, tá? O edifício, o terreno, máquinas, equipamentos, o que mais? O processo produtivo, tá? A tecnologia, métodos, procedimentos de trabalho, a própria matéria-prima também, ok? Depois dos recursos físicos e materiais, a empresa ela também vai precisar dos recursos financeiros, tá? Que refere-se então ao dinheiro sobre a forma, né? Tanto do capital da empresa, né, o que será investido, o fluxo de caixa, então a entrada e a saída do dinheiro, a compra de mercadoria, a compra de mercadorias, de matéria-prima, a venda, né, dessas mercadorias, empréstimos, financiamentos, créditos, receitas. Então tudo que a empresa tem a receber, tudo que ela tem a pagar, a gente entende como esses recursos financeiros. Então, continuando, os recursos humanos da empresa, que são as pessoas, somos nós, né, que participam dessa empresa, qualquer que seja o nível hierárquico ou tarefa,
Tá? Os recursos humanos, então, eles podem ser classificados e distribuídos em 3 níveis. Depois eu vou falar mais sobre eles, né? Mas são os níveis institucional, o nível intermediário e o nível operacional, tá bem? Em quarto lugar, então, nós vamos ter os recursos mercadológicos, eu coloquei aqui também no slide para a gente ver, que constitui os meios pelos quais a empresa, ok, influencia os seus clientes e usuários. Então, vai incluir o mercado de cliente, vai incluir clientes dos produtos ou serviços oferecidos pela empresa, vai ter também pesquisa de mercado, organização de vendas. A gente pode pensar também como a propaganda e a promoção desses serviços, o desenvolvimento de novos produtos e o próprio saque, ok? Por fim, a empresa vai ter os recursos administrativos. E o que são esses recursos administrativos? Eles constituem os meios através dos quais as atividades empresariais elas serão então planejadas, organizadas, dirigidas e controladas. Lembra do PODC que eu passei para vocês na aula passada? Então, é nessa área aqui da empresa, né, nesse grupo de recursos administrativos, onde serão desenvolvidas essas funções, esses princípios da administração: planejamento, organização, direção e controle. Então, seguindo, né, como eu tinha dito para vocês, a empresa, né, nos recursos humanos, ela é dividida em 3 níveis. E quais níveis são esses, né, da empresa? A gente vai ter, então, no primeiro nível, o nível institucional ou estratégico, ok? Mas por quê? Porque, então, ele vai corresponder ao nível mais elevado, por assim dizer, da empresa. Você vai ser onde serão definidas, né, muitas metas, vai ser elaborado todo o planejamento estratégico da empresa, as tomadas de decisões, né, onde serão definidos, como eu disse, os objetivos e onde também vai ser verificado e analisado sempre as alternativas estratégicas para atingir os objetivos empresariais de forma adequada. Então, nesse nível estratégico, nós vamos ter presidente, diretores, acionistas, tá? Altos executivos. No segundo nível, que é o nível intermediário ou tático, né, ele é responsável então por articular, tá, os demais níveis, por poder passar informações do planejamento estratégico para os demais departamentos. Então, ele transforma as estratégias elaboradas para atingir os objetivos empresariais em programas de ação. É o nível também de ação da empresa, tá? Ele vai administrar o nível operacional, ele vai escolher, ele vai captar recursos, ele vai distribuir e colocar o que foi produzido pela empresa nos diversos segmentos do mercado, vai adequar as decisões tomadas ao nível institucional com as operações realizadas ao nível operacional. Portanto, no nível intermediário, né, ou nível tático, que serão definidos os objetivos departamentais, será verificada e analisada as alternativas táticas, tá, os planos de ações, elaborado o plano também de ação e implementado todos esses planos. Então, a gente pode observar que enquanto o plano institucional, o plano estratégico, ele vai pensar num planejamento muito geral, né, que vai englobar toda a empresa, todos os departamentos. O nível intermediário, ele vai focar em cada departamento específico e principalmente em transformar essas informações que foram passadas no nível institucional, ou seja, das áreas da direção, da presidência, né, para as áreas de cada departamento. Por fim, para a gente entender esses níveis da empresa, nós vamos ter então o nível operacional ou o nível técnico, tá? Que é o nível localizado nas áreas mais inferiores, né? Mas é o local onde as tarefas e as operações elas serão executadas. Então ele é composto geralmente pelas áreas encarregadas de programar e executar as operações básicas da empresa. É nelas que estão as máquinas e os equipamentos e as instalações físicas, as linhas de montagem. Okay? Então, a gente vai ver que nesse nível operacional serão implementadas as operações do dia a dia, será analisado, planejado e replanejado as ações diárias. Então, nós podemos entender que cada um desses níveis complementa o outro. Um no plano do planejamento, né, vai dar as ideias, o outro vai transformar essas ideias em ações para serem aplicados para cada departamento e, por fim, o outro nível que irá tornar todas essas ações reais, né? Irá executar oficialmente as tarefas e as operações. Também trouxe aqui para a gente
uma definição, né, bem rápida, só para a gente entender, já que nós estamos falando sobre o que é uma empresa, né, o que é uma organização, os níveis e os recursos dessa empresa, duas coisas precisam ficar bem claras, tá? A gente precisa entender que a pessoa física, tá, o que é diferente da pessoa jurídica. Então, o que é uma pessoa física? Como eu coloquei aqui no slide, ela é todo indivíduo. Então, eu sou uma pessoa física, você é uma pessoa física, tá? Para que o governo ele compreenda quem nós somos, né? Ou para que a gente de repente possa abrir uma conta, para que a gente possa conseguir um emprego, entrar num curso, seja o que for, nós vamos ter um número. É a partir desse número que nós seremos identificados pelo governo e pelas instituições afora por onde a gente for, ok? Esse número nada mais é que o CPF, ele significa cadastro da pessoa física. Então, cada um possui um CPF próprio, porque cada um é uma pessoa física, ok? Diferente da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela é uma organização, tá? Então, ela é constituída por uma ou mais pessoas com a finalidade ou sem a finalidade, tá, do lucro. Então, ela é uma identidade abstrata com existência e responsabilidade jurídica. Pode ser pública ou privada. Ou seja, eu, Amanda, pretendo abrir uma empresa, tá? E a responsabilidade dessa empresa, ela não cai sobre a pessoa física, ela vai recair sobre a pessoa jurídica de quem abriu essa empresa. Então, a partir do momento que você abre uma instituição, essa instituição, ela também possui números de informação, né, para o governo saber que que essa empresa ela existe, que essa empresa ela está em ação no mercado, que essa empresa está legalizada. Então, o número correspondente à pessoa jurídica, tá? É o CNPJ. Acho que muitos já ouviram falar dessa sigla, né? Que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Então, essas são as diferenças. Pessoa física possui um CPF, pessoas jurídicas são as organizações e possuem um CNPJ. É através desse CNPJ que você pode fazer contratos com fornecedores, você pode exportar os seus produtos e você pode principalmente emitir as notas fiscais, ok? Por fim, a gente já está quase terminando essa nossa videoaula, a denominação da empresa, né? Então, quando você abre uma empresa, você de repente vai querer dar um nome para ela, né? Você vai querer colocar o nome dessa empresa como Amanda Modas, Amanda Maquiagem, enfim, um nome que você quiser, né? Cada um vai pôr uma denominação diferente. Só que quando a gente vai pensar na denominação, tá? Essa denominação ela vai designar o ramo da atividade da empresa, o que é diferente, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei como exemplo pra gente Ache Laboratórios. Ok, Ache Laboratórios é o nome dessa empresa, só que eles colocaram a denominação também no nome. Então, a gente entende que é Ache Laboratórios Farmacêuticos. Tá? Então, você sabe que não é uma empresa de qualquer ramo, é uma empresa de laboratórios farmacêuticos. O mesmo acontece com a Porto Seguro, que colocou no nome Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Então, ela não precisaria especificar, mas ela achou interessante especificar. Então, ela denominou o ramo a qual ela pertence. A gente olha para Porto Seguro, o nome completo dela, né, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, a gente sabe que ela é uma empresa de seguros, tá? Só que eu também coloquei aqui para vocês uma observação que há exceções. Então, a Sempre Toshiba é uma outra empresa e ela não tem nada, né, em seu nome ou denominação que designe um ramo que ela é de tecnologia. Então, isso acontece por quê? Porque não é obrigatório, não há uma lei que diga que você tenha que determinar qual ramo a sua empresa ela pertence. É bacana se for da sua vontade, senão não há necessidade, ok? Então, uma outra face, né, nós temos o nome fantasia, que é o nome através do qual a empresa se torna conhecida. Então, muitos de vocês já conhecem a Coca-Cola, tá? Que a Coca-Cola, nós atualmente as chamamos até de Coca, né, ou Coquinha, depende. Mas o nome a qual ela está registrada é Coca-Cola Indústrias Ltda. A gente não utiliza esse nome completo, né? Nós vamos mais no nome fantasia dela, que é só Coca-Cola. O mesmo acontece com a Arthur Ludgreen Tecidos. Alguém conhece essa Arthur Ludgreen Tecidos? Não, né? Então, essa empresa ela está registrada desse jeito, mas
dessa forma, mas nós a conhecemos como Pernambucanas, ok? O mesmo também acontece com a Companhia Brasileira de Distribuição, que nada mais é que o Grupo Pão de Açúcar, Extra, ok? Então o nome fantasia é um nome a qual a empresa ela está mais conhecida, ela se torna, né, conhecida com esse nome fantasia, mas o nome dela de registro é outro. Turma, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que ela tenha sido uma aula clara, né, elucidativa para todos nós. Qualquer dúvida, né, lembrem de sempre falar comigo. Então, para a nossa aula também não se estender mais do que eu certamente acredito que ela já está se estendendo, eu vou deixar para vocês um link de uma aula no YouTube sobre tipos de empresa, tá? Para que vocês possam entender a diferença entre empresa individual, a EIRELI e a sociedade limitada. Então, o link eu vou colocar junto com as aulas, tá? No grupo, e vocês podem acompanhar essa videoaula. Também deixarei para vocês o formulário do Google Forms, ok? Façam a atividade, inclusive a atividade da semana passada, só 2 pessoas me responderam. Então, pessoal, só lembrando que essas atividades online, tá? É uma forma que eu tenho para saber se vocês estão participando do curso. Se no final vocês querem uma certificação de que estão acompanhando o nosso curso, vocês precisarão fazer as aulas e, é claro, me entregar esses formulários, tá bem? Se estiverem com alguma dificuldade, é só falar comigo, tá? Mas não deixem de fazer o curso. Então, é isso. Bons estudos e até a próxima semana. Tchau, tchau!